Eu tenho fé em James Gunn. Foi literalmente a premissa que eu entrei para assistir esse filme novo do Superman. Depois do colapso emocional que a DC causou, do colapso criativo, emocional, tudo que a DC veio causando nos últimos tempos, era a única coisa que eu podia esperar, que viesse algo bom de James Gunn. E era muito mais uma prece do que uma expectativa. Qualquer centelha de lucidez que viesse da DC, na minha opinião, já era um milagre. E esse milagre veio. E ele é chamado de James Gunn. Sim, esse é definitivamente um filme feito por James Gunn, não só pela irreverência que ele faz com seus filmes, pelos visuais incríveis, pelas músicas meticulosamente escolhidas, apesar que nesse filme não tem tanto assim, mas muito bem escolhidas. Ele fez muito mais que isso. Ele entregou algo que a DC não entregava há anos. Um ótimo Superman. Um filme que entende o personagem e não só isso, usa o personagem para criticar o mundo em volta dele e ainda encontra algum espaço ali para nos emocionar. James Gunn, que era também o diretor da trilogia original dos Guardiões da Galáxia, também dirigiu O Esquadrão Suicida, que foi surpreendentemente muito bom, feito pela DC já nessa nova era James Gunn. Depois disso, ele assumiu como diretor criativo e veio praticamente como o salvador da pátria da DC, né? Uma missão quase ingrata, né? De realmente, assim, ser um messias dentro daquele estúdio que estava à beira do colapso. E ele não apenas começa com o pé direito, começa com dignidade, mas como ele faz algo que a Warner estava com dificuldade de fazer, que era trazer alma para esse personagem, essa alma que não vinha sendo entregue. E ele volta, o Superman volta, na minha opinião, com esse filme a ficar nos panteões dos grandes heróis, sabe? Algo que vinha sendo perdido. E mais do que isso, trouxe humanidade pro personagem. O Clark Kent aqui, barra Superman, é tudo o que o personagem do Zack Snyder lá atrás não era. Um personagem que, apesar dos seus erros, apesar da sua humanidade que tem nele, apesar dele não vir da Terra, ele ainda assim é um personagem bom, em seu cerne a bondade. Finalmente, o personagem do James Gunn, que o James Gunn trouxe pra gente, é finalmente aquele personagem que dá vontade de crescer. E não uma estátua grega vestida de bandeira dos Estados Unidos, como era na versão do Zack Snyder, algo completamente intocável, sabe? Já a Rachel Brosnahan, que vai interpretar a Lois Lane no filme, traz uma química maravilhosa com o Clark Kent e vai, assim, trazer muita força pra tela e uma atuação muito boa de verdade. Mas pra mim a grande surpresa e grande destaque do filme, porque o que pareça, foi o Nicholas Hoult como Lex Luthor. Uma versão moderna do personagem, venerosa, absurdamente atual desse vilão que é tão icônico. Com claras referências aí a bilionários tech, que fingem ser apenas gênios, que estão tentando ajudar a humanidade, mas na verdade estão ali tentando por baixo dos panos fazer coisas para o seu benefício próprio. Conhece alguém assim? Acho que a gente conhece alguns americanos por aí que são bem assim. Pois é, o James Gunn com certeza tem alguns desses nomes na cabeça também, e ele não tem medo de cutucar isso. E isso é muito legal dele ter feito num filme de super-homem, de super-heróis. E é muito legal que esse filme, além de tocar nesse tema, também toca num outro tema que é uma ferida bem complicada, ainda mais hoje em dia na América, nos Estados Unidos da América atual, que é sobre a questão de imigração. E sem soar panfletista, né, o Gunn ele vai pegar esse personagem do Superman, que é praticamente um modelo de sonho americano, e vai transformar ele numa crítica à própria sociedade americana atual. Ou seja, ele vai inverter um pouco do papel daquele personagem e vai mostrar que ele também não é apenas um capacho americano, né? Ele também pensa, ele também age, ele também é humano. E visualmente o filme também é excelente, né? Como todos os filmes de James Gunn, principalmente em uma das suas cenas de ação, que é feita ali completamente em plano sequência, com uma música que é perfeitamente encaixada, como só o James Gunn consegue fazer. Quando você assistir, você vai saber de qual cena que eu tô falando, e nem envolve o Superman, tá? E que prazer é ouvir a trilha sonora baseada na trilha sonora original feita por John Williams, né? Que coisa linda, nostálgica, ao mesmo tempo que dá um punch muito bom pro filme. Muito bom de ver isso. Mas se tem alguma coisa que eu achei que faltou um pouquinho, foi um desenvolvimento melhor entre o Clark e a sua relação com a sua família terrestre, né? Porque o final do filme ele tem uma ideia que eu achei muito boa e que me emocionou do mesmo jeito,
mas eu acho que se eles tivessem desenvolvido mais ainda, eu teria chorado lá no cinema, sabe? Foi uma ideia perfeita, uma mensagem perfeita, mas que poderia ter sido desenvolvido um pouco melhor. Confesso que eu nunca fui um grande fã do Superman, eu sempre achei ele aquele escoteiro bonzinho demais, sabe? Muito forte, indestrutível, e isso nunca me deu tanta razão pra torcer tanto por ele. Mas o James Gunn conseguiu fazer algo comigo que não acontecia desde o primeiro Superman, lá de 78, que é realmente torcer por esse personagem, que é um personagem cheio de conflitos, cheio de camada, que pensa e finalmente que tenha uma alma. E no fim, gente, vou ser repetitivo, não tem muito mais além do que falar do que o óbvio. O James Gunn não erra, nunca. E se esse filme for apenas um prenúncio do que ele pretende fazer com esse novo universo da DC, cara, que venha desse jeito, com muito coração e com muita alma.